Agora nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos, para a gente poder entender quando a gente chega lá em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro daquele ano. Quais são as características dos direitos humanos? São características que fazem com que a gente identifique esses direitos, com que a gente possa reclamar esses direitos, né, a aplicação desses direitos. Então, a primeira característica é justamente a universalidade. Por quê? Porque os direitos humanos, como eu falei para vocês, eles independem de sexo, de raça, de cor, de nacionalidade, de qualquer preceito. Então, é para todos, para todos. Tanto é que essa universalidade, a gente fala que os direitos humanos eles são para aqueles países que assinam os tratados, os documentos relacionados aos direitos humanos, mas também para aqueles que não assinam. Então, é para todo mundo. Nós temos também a questão da própria historicidade. O que é essa historicidade? A característica da historicidade. Nós temos, então, que os direitos humanos, nós vamos criando outros direitos, vão surgindo e vão sendo regulamentados. Mas aqueles direitos que foram criados lá atrás, reconhecidos lá atrás e regulamentados, eles não se perdem. Então, nós temos essa historicidade falando que a evolução dos direitos humanos ela vai decorrer do surgimento, do reconhecimento e da regulamentação de mais e mais direitos. Aqueles direitos inicialmente reconhecidos, eles não são anulados nem tampouco substituídos, ok? Então, universalidade, historicidade. Vamos falar aqui também da complementariedade. Por quê? Porque justamente os direitos humanos, eles se complementam, né? Nós temos direitos relacionados à esfera social, à esfera do trabalho, às liberdades, e eles não são, muitas das vezes, para poder um existir, vai depender da existência de outro também, da aplicação de outro. Então, por isso que eles têm essa característica da complementariedade. Outra característica importante é a relativização dos direitos humanos, é a relatividade. Por quê? Porque os direitos humanos, assim, historicamente falando, eles são relativos. É aquela história que a gente conversa com vocês em outras matérias do direito, né? Direito penal, direito constitucional, quando a gente trata sobre essa matéria em outras aulas, em outras nuances, em outras esferas. Nenhum direito é absoluto, a gente fala isso. Só que, em se tratando de direitos humanos, vamos lá passar uma informação importante para você que é cobrada em prova. Quando a gente fala de uma característica geral dos direitos humanos, nós falamos da relatividade, ok? Ok. Quando a gente fala em âmbito interno sobre direitos absolutos, nós temos hoje um entendimento jurisprudencial, doutrinário, e quando eu falo jurisprudencial do STF, tá? De que alguns direitos humanos são considerados absolutos, sim. E o que seria, então, um direito absoluto? É aquele que não pode ser abolido, é aquele que não pode ser anulado. Qual é esse direito humano que é considerado absoluto pelo STF? É o direito à não tortura, à não escravidão. Então, nós temos o direito de não ser torturado e não ser escravizado. Esses direitos são considerados como normas rígidas, como direitos absolutos pela jurisprudência do STF. Entenderam a diferença? Então, quando a gente falar da relatividade dos direitos humanos, é uma característica geral, mas quando a gente falar do entendimento interno no nosso país, a gente está falando então justamente sobre esse reconhecimento como direito absoluto por parte do STF da não tortura, né? Da não escravização do ser humano. O que é interessante, né, gente? Absolutamente, né? Por uma questão de evolução histórica, a gente não pode permitir que isso venha novamente a acontecer. Outra característica importante dos direitos humanos, indivisíveis. Os direitos humanos são indivisíveis. Outra característica, inalienáveis. Também são outra característica, irrenunciável. Então, eu não posso renunciar a um direito humano meu, de tão inerente à situação, né, da pessoa humana. Então, eu não posso renunciar a esses direitos. Eles são indivisíveis,
inalienáveis. Eles possuem essa complementariedade, possuem a historicidade e a questão da característica da universalidade. Outra característica importante que a gente tem que lembrar aqui é a imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis. Lembre-se disso, ou seja, a qualquer tempo, se uma pessoa sentir que o seu direito, que um dos seus direitos inerentes à pessoa humana, a sua dignidade foi lesada, pode buscar isso junto ao judiciário a qualquer tempo, Então, essas são as principais características dos direitos humanos.